Infelizmente, nós tivemos uma criança morta. Cadê a polícia aí? Ó? A imagem da polícia, uma criança morta dentro da van. Foi esquecida com esse calorão dentro da van. E o pior é a idade da criança. É um bebê praticamente. Criança de 2 anos é esquecida em van escolar e morre. Sobre o caso, alguns esclarecimentos jurídicos. Primeiro, cabe destacar que o canal O Fato e a Lei analisa fatos de acordo com a lei, deixando de lado as emoções, para não contaminar o conteúdo sério, que é passado a vocês. Se isso ocorresse com um filho meu, os causadores dessa tragédia teriam que mudar de país. Há casos nos quais o sentimento social entra em claro conflito com o ordenamento jurídico, e na maioria das vezes, a sociedade acaba se frustrando com a resposta estatal diante de tragédias como essa. Do ponto de vista jurídico, temos um claro exemplo de homicídio culposo, artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal. É um típico caso em que encontramos como exemplo em vários livros de doutrinadores do direito. Os envolvidos, um motorista e uma monitora, foram presos e passarão por uma audiência de custódia. Há notícias que muitos entendem esse caso como homicídio doloso e qualificado. Respeito opiniões contrárias, mas discordo. A meu ver, é caso típico de culpa inconsciente, também chamada de culpa sem previsão. Isto porque os envolvidos esqueceram a criança, eles não deixaram ela lá acreditando que nada aconteceria. Sequer houve previsão de que algo poderia acontecer. Portanto, a meu ver, é caso clarividente de homicídio culposo por culpa inconsciente, e sim, a pena desta tipificação é baixa, não coloca ninguém na cadeia. Mas como assim? Mataram uma criança, uma família inteira está de luto. A mãe desta criança nunca mais irá acordá-la para ir para a escola, e mesmo assim a pena é mínima, e pode ocorrer de não ser presos? Sim, a lei distingue o tratamento de quando o réu causa a morte de alguém por dolo, vontade ou por culpa, sem intenção. A lei quis ser mais branda com quem causa a morte de alguém sem ter a intenção. É óbvio que o pensamento da sociedade é: fulano deu causa à morte de alguém, um garotinho de 2 anos, e não vai ser preso? Acontece que o que sustenta a prisão de alguém é o ordenamento jurídico composto por lei, doutrina e jurisprudência, e não o sentimento social. O direito penal não foi criado para servir como instrumento de resposta social. Portanto, a correta classificação do fato é homicídio culposo por culpa inconsciente, e mais, ainda existe a possibilidade, bem remota, mas existe, de perdão judicial, artigo 121, parágrafo 5º do Código Penal. Muitos acreditam que o perdão judicial em homicídio culposo somente é aplicado quando há relação de parentesco entre o causador do dano à vítima, mas isso não é verdade. Perdão judicial em homicídio culposo se dá quando as consequências da infração atingirem o próprio agente, de forma tão grave, que a sanção penal se torne desnecessária. Explico. A lógica é: o abalo do ocorrido já machucou tanto o causador do dano, que é desnecessária a aplicação de alguma sanção penal. Ele já está sendo castigado o suficiente por sua própria consciência, para que jogá-lo numa cela se ele mesmo, em qualquer lugar que esteja, já está sendo punido por ele mesmo. O que definirá a aplicação do perdão judicial é como a pessoa causadora do homicídio culposo ficou após o fato, e essa aferição do abalo emocional depende de produção de provas, perícias, avaliação psicológica, depoimento. Por ser um caso que demanda uma certa maturidade emocional, é pressuposto básico de qualquer operador do direito a tal da imparcialidade. Quem julgará os causadores desse mal é a lei e não a emoção. Que Deus conforte a família e amigos da criança que sem dúvidas virou mais um anjinho ao seu lado. Saiba interpretar os acontecimentos à luz do direito brasileiro. Em tempos de inteligência artificial e burrice natural, não seja um nécio.